Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Apocalipse 2, no versículo 21, 22 e 20, 21 e 22, que diz assim: mas tenho umas coisas contra ti, que tolera essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, ensina e seduz meus servos a fornicar e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Eu lhe dei tempo para que se arrependesse, não quis se arrepender de sua fornicação. Eis que prosto em cima de uma cama com grande tribulação, e com ela os que adulteram e não se arrependem de suas obras. Então, irmãos, o que nós vemos aqui na carta de Tiatira, essas cartas foram para aquelas igrejas e é para o nosso tempo também, para nós como pessoa. Então, assim, esse espírito de Jezabel, ele está agindo nas igrejas, e aí o que a palavra diz? Que ela, esse espírito de Jezabel é uma potestade que é um líder. Então, esse líder, que é uma potestade chamado Jezabel, que atua contra a igreja do Senhor, e nós vemos ali, irmãos, que ela se dizia que era profetisa. E ela levava os servos do Senhor a fornicar, a ter relação sexual com qualquer pessoa. Então, se você conhece uma pessoa, você pode ter relação fora do casamento. Aqueles que são solteiros. Então, aquele que tem relação com a outra pessoa e não são casados, então ele está na fornicação, no pecado da fornicação, e era isso que ela fazia. E ela adulterava também, quer dizer, ela também traía, né, o esposo dela, o rei Acabe. Então nós vemos, irmãos, que ela se dizia que era profeta e ensinava o caminho da perdição, o caminho para o inferno. E aí nós vemos que esse espírito, que é uma potestade, que é um principado, ele é um chefe, ele é uma liderança que comanda outros demônios para que a igreja, para que as pessoas não profetizem mais na igreja, para que as pessoas se calem com uma profecia, porque a profecia, quando ela é dada, é para alertar a igreja de algo que está acontecendo dentro da igreja, para alertar pessoas que estão falhando na presença do Senhor, que estão fazendo algo de errado. Então, irmãos, a profecia, ela vem para conserto, ela vem para entregar bênçãos também da parte do Senhor. E ela, o que ela fazia? Ela não deixava os profetas falarem, ela contava mentira, ela dizia totalmente ao contrário, ela matava os profetas, inclusive, né, ela perseguiu o profeta Elias. Então esse espírito, ele está atuando dentro da igreja, fazendo com que as pessoas não queiram mais entregar as mensagens de Deus, colocando no coração das pessoas que aquela profecia, usando até pessoas para dizer que aquela profecia não é de Deus, calando a profecia na igreja. Então ela matou vários profetas. Inclusive ela foi perseguir o profeta Elias. Porque ela tinha matado todos os profetas. E os profetas tinham que ficar escondidos. Então ela matou muitos e muitos profetas.
Então, ela levantava os falsos profetas dela, né, que ajudava ela. Então, além dela perseguir e tentar calar a profecia da igreja, ela ensinava, então, que podia fornicar, podia ter relação sexual com qualquer pessoa. E ela também, a palavra vai dizer que ela adulterava, então ela também traía, ela dizia que podia, ela traía, né, o rei Acabe, e ela dizia que não tinha problema, que pode sim, né, trair sim, que não tem problema. Então vocês imaginam o pecado que essa mulher carregou em cima dela. E ela se tornou um principado. E nós vemos, irmãos, que como ela atua dentro da igreja, calando a profecia, calando a voz do profeta, intimidando o profeta, enganando nas revelações, tanto em sonho, tanto em visões, quando o Senhor fala. Então nós temos que orar e repreender esse demônio da Jezabel que está contra a igreja, contra as profecias do Senhor, enganando os profetas também para perder a credibilidade, né, com os irmãos, que daí os irmãos não vão acreditar, não estão vigiando, né, essa potestade com os demônios, estão colocando visões enganosas, colocando sonhos enganosos, colocando o engano, para que quando o profeta entregue não aconteça e ele perder a credibilidade, porque a palavra fala que nós não podemos julgar o profeta, que o profeta pode ser enganado, nós temos que julgar a profecia, porque hoje nós estamos em pé e amanhã nós estamos caídos. Então, muitas vezes, quando nós estamos caídos, quando o profeta está caído, o inimigo vem e engana aquele que não está vigiando. E quantas profecias, e o que mais esse principado está trabalhando agora nesse tempo, quantas profecias a gente ouve e não acontece. Um dos maiores sinais de uma profecia que é mentirosa é quando a pessoa dá uma data e dá um mês. Ah, vai acontecer tal dia e vai acontecer tal mês. É mentira. Porque Deus não dá data e Deus não dá mês. E agora, nesse tempo do fim, na verdade, o Senhor vai levantar muitos para falar com aquelas pessoas ainda dando uma última chance, usando os macumbeiros para falar com os macumbeiros para ver se eles se arrependem, usando as prostitutas para falar com as prostitutas para ver se elas se arrependem, e usando crianças para falar com os adultos, usando as pessoas idosas para ver se elas se arrependem dos seus pecados, porque o Senhor está dando uma última chance. Então o Senhor vai levantar os macumbeiros, vai levantar os videntes, e para estar falando com aquelas pessoas que não servem a Deus, para que venham se arrepender. Porque muitas vezes nós que somos servos de Deus, eu que sou serva de Deus, muitas vezes eu vejo que ninguém não dá crédito nenhum para as coisas que eu falo. Porque eu não vejo comentário, eu não vejo curtida no meu canal. Então assim, irmãos, Deus usa aquele improvável. Eu sou uma improvável que ninguém vai querer escutar o meu áudio. E Deus acaba me usando para revelar muitas coisas. E daí, o que acontece? Dão credibilidade para aqueles que Deus não está usando. Deus está levantando outros tipos de profeta. Os mendigos, as prostitutas, os macumbeiros, os videntes, para dar uma última chance para que as pessoas que estão lá no mundo venham se arrepender, porque não dão crédito mais para o povo de Deus.